Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem um seguidor aqui do canal, ele pediu para mim fazer um vídeo explicando a origem e o porquê dos sacrifícios de animais dos hebreus, né, da antiga Israel. Por que teve esses sacrifícios, qual era o objetivo, enfim. Eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês, tá bom? Primeiro, sacrifícios a divindades era muito comum no mundo antigo. Vários povos faziam sacrifícios. E quando começa a surgir o povo hebreu, como eu já expliquei aqui em vídeos antigos do canal, eles querem ser um povo diferenciado dos costumes desses outros povos. Por isso que tem a palavra santo, né? Meu povo será um povo santo. Santo quer dizer separado. Não é santo no sentido católico, de santinho, assim, não. É separado. Então os hebreus eles começam a fazer uma ressignificação e monoteização de práticas que eram comuns aos outros povos, desde o sábado, circuncisão e até sacrifícios. Então esses outros povos, muito dos seus sacrifícios envolviam sacrifícios humanos, de pegar uma pessoa, sacrificar para alguma divindade. Inclusive tem um deus chamado Moloch, que as pessoas ofereciam crianças em sacrifícios, né? Isso a história atesta. Inclusive ontem, por coincidência, eu estava vendo um filme, né? Que era um filme de um demônio, que ele menciona esse deus Moloch e ele acrescenta até detalhes, né, no filme. O nome do filme é Nefários, para quem quiser ver. O filme é interessante, tá? Daria até para fazer um vídeo sobre o filme, tá? Mas enfim, ele acrescenta que naquela época eles ainda batiam tambores para abafar os gritos das crianças que eram jogadas ao fogo em sacrifício a essa divindade chamada Moloch. Só para vocês verem como era a loucura do mundo antigo. Então os hebreus, que já sabiam que já tinham na sua cultura que as divindades queriam sacrifícios, eles deram uma ressignificação. Para a divindade deles, em vez de sacrificar pessoas, eles sacrificavam animais. Então eu falava, em vez de sacrificar uma pessoa, um ser humano ou um bebê, vamos sacrificar animais. Até porque esses animais eram comidos depois, eles eram alimentos. Tanto que eu tenho uma amiga judia, né, Cíntia, um abraço, que ela costumava dizer no grupo, né, que o templo era o maior abatedor, né, do mundo antigo, porque os animais eram mortos e depois faziam um churrasquinho, que é o que chamamos de holocausto, né, botava fogo na carne, todo mundo comia e se alimentava. Então é muito mais racional você fazer isso, até porque o animal uma hora ou outra ele vai ser comido mesmo, né, que ele vai servir para alimento, do que você sacrificar humanos. Como por exemplo os gregos. Os gregos tinham um labirinto lá de Minotauro, onde eles pegavam uma moça virgem durante uma época lá, um festival deles, ou algo do tipo, e essa moça virgem tinha que entrar nesse labirinto, que ela seria um sacrifício para o Minotauro. E até em culturas mesoamericanas, como por exemplo aqui na América do Sul, Central, etc., havia uns rituais de sacrifícios humanos. Você pega lá os maias, a cada solstício, não sei de que, acho que de verão, se não estou enganado, eles pegavam uma virgem, colocavam lá no altar e sacrificavam para os deuses. Então essas práticas de sacrifícios humanos eram muito comuns no mundo antigo. O que o judaísmo faz, ou na época que eram hebreus, né? Eles dão uma ressignificação e uma monoteização. Ou seja, os sacrifícios agora é só humanos, sacrifício agora é só de animais, Deus não aceita sacrifícios humanos, e é para uma divindade só, a divindade dos hebreus. Então é basicamente isso que eles fazem em pró à vida. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, desses sacrifícios de animais, era a questão da expiação do pecado, de alguma falta. Até porque não tem bem pecado, né, no judaísmo. Tem uma falta, um erro cometido, coisa do tipo. Então tem dois pontos a ser observados. O primeiro é que em vez do pecador morrer, quem morria era um animal no lugar dele. Eu até participei uma vez no Orkut, num grupo de judeus, que teve um judeu que ele explicou muito bem essa questão, né, que lembra até um pouco o cristianismo, né, porque o cristianismo entende que Jesus morreu por nós, então ele já fez o sacrifício pelos pecadores. Só que no caso aí da antiga Israel, era o animal que morria pelo pecador. Então a pessoa cometia um pecado, em vez daquela pessoa ser morta, né, como algumas leis da Torá mandavam matar, o animal era substituído pela pessoa. Então a pessoa, em vez de ser morta, morria o animal, que era uma coisa um pouco mais humana, né, em vez de você sair matando todo mundo. E o outro ponto também, pessoal, é a questão financeira. A Torá, como eu já falei aqui para vocês em alguns vídeos, ela não é uma coisa divina, inspirada, ou como se Deus estivesse ali soprando no Espírito Santo as leis da Torá, como a maioria dos cristãos pensam, né? Na verdade, a Torá era praticamente uma construção civil, quase um código penal de um povo, porque ela regia as leis daquela sociedade, daquele povo. Então é quase como um código penal, tanto que você tem na Torá elementos que vêm de outros povos, que também são ressignificados e alterados pelos hebreus, de acordo com a ótica deles, mas são leis que eram semelhantes a outros povos. Desde o Código de Hammurabi, que é bem mais antigo que os hebreus, ou até, por exemplo, o Livro dos Mortos dos egípcios, dentre outros povos vizinhos que tinham suas leis. Então a construção da Torá era uma construção civil de um povo. Aí esse ar de divino, que foi Moisés que recebeu as leis, que Deus inspirou Moisés, não sei o que, isso já cai no campo da mística e da crença, tá? Mas a verdade é que era um código de um povo. E esse código ele impunha sacrifícios de alguns animais, até para leis, como é que eu vou dizer,
eu não vou dizer menores, mas até para qualquer tipo de pecado eles impunham o sacrifício de animal pela questão financeira também. Porque um animal, bem ou mal, ele custa caro. Até hoje em dia, você vai, por exemplo, no Mato Grosso, você quer comprar um boi deve estar na faixa do que hoje em dia? Uns 5 mil reais, sei lá. Não sei que eu nunca comprei um boi, mas um boi tem um custo. Não é barato você ter um animal, seja uma cabra, um boi, um cordeiro. Todo animal tem um custo, ele também é uma fonte de renda. Quem cria gado, por exemplo, vende o gado para fazer dinheiro. Quem cria cabra, quem cria bode, etc. E na Israel antiga era assim também, um animal tinha um custo. Então a partir do momento que você fizesse uma coisa errada e você tinha que pagar com um animal como sacrifício, pelo pecado, para expiação, essas coisas, você também tinha um custo financeiro. Então isso também era uma forma de você inibir a pessoa de praticar um crime, porque a pessoa ia pensar duas vezes antes de praticar um crime ou algo de errado, porque a pessoa ia ver, poxa, se eu fizer isso aqui de errado, eu vou ter que, depois os sacerdotes lá vão me obrigar a dar um boi pelo que eu fiz, vou ter que pagar, aí eu vou ficar pobre de novo. Então era uma forma também de você inibir. É aquele velho ditado, né, pessoal? Quando pesa no bolso, as pessoas param de fazer merda. Porque o bolso é que pesa muito na cabeça de todo mundo. Por exemplo, você lembra que eu falei antes de ontem, naquele vídeo sobre inteligência artificial com o Felipe Neto? Fizeram um print falso dele, que saíram espalhando para tudo que é lugar na internet? Pois é, ele falou ontem que vai processar todo mundo, um por um, que espalhar aquele print falso. Aí quando pega no bolso das pessoas, quando a pessoa tiver que ir lá perante um juiz, não conseguir provar que o print é verdadeiro, e ainda tiver que pagar uma multinha, sei lá, não sei quanto ele vai pedir para cada pessoa, mas vamos chutar de 5 a 10 mil reais para cada pessoa, aí as pessoas param de fazer coisa errada. Eu aqui no canal, eu nunca achei legal processos, né? Eu sempre falei isso, que eu acho que processo é uma coisa... Como é que eu vou dizer para vocês, hoje no Brasil, não estou falando da Bíblia, tá? Eu acho que é uma coisa um pouco covarde, processo. Dá a impressão que a pessoa quer tirar o dinheiro de outra pessoa. E às vezes por um motivo banal, tosco. Então eu nunca achei legal o processo. Mas teve uma vez que eu quase processei um rapaz aqui no canal, que ele estava me acusando de plágio. E isso já é uma coisa mais grave. Porque plágio quer dizer que o meu trabalho não é original, quer dizer que eu não estou estudando, quer dizer que eu estou roubando o trabalho de uma outra pessoa. Isso prejudica não só a minha imagem, como também uma coisa que é falsa, não é verdadeira. E tudo por causa de uma imagem comum que eu usei com outro canal aqui do YouTube. Aí a pessoa disse que eu estava plagiando o trabalho daquela pessoa, sendo que a imagem nem é daquele canal, é imagem de domínio público, todo mundo pode usar. E por que eu pensei em processar essa pessoa? Porque a pessoa estava prejudicando o meu trabalho, a minha imagem baseada numa mentira, e aquilo que eu estou falando para vocês, quando pesa no bolso, aí as pessoas recuam. Tanto que esse rapaz recuou na hora que eu falei, eu vou acabar te processando, cara. Você está me fazendo uma acusação grave, atrapalhando a minha imagem, meu trabalho aqui no meu canal, baseado numa mentira. Aí a pessoa recuou, não, eu estava equivocado, Ronaldo, que não sei o quê. Infelizmente é assim, pessoal, quando pesa no bolso, aí as pessoas começam a parar de fazer besteira. E a mesma coisa era no mundo antigo. Quando a pessoa pesava no bolso o custo de um animal para ter que pagar por um pecado, uma falta, ou coisa do tipo, é como se fosse um crime. A pessoa tem que pagar por um crime que cometeu, então a pessoa pensava duas vezes. Por exemplo, está escrito lá na Torá, se o boi do teu vizinho cair no teu terreno e morrer, você tem que indenizar o teu vizinho, algo do tipo assim. Então já pesa no bolso, então a pessoa já fica mais consciente. Olha, não deixa esse boi entrar aqui, vamos cercar aqui o terreno, vamos pôr uns arame farpado, alguma coisa. Acho que nem tinha arame farpado naquela época. Mas vamos ser mais cautelosos, se um boi entrar aqui, já chama o dono correndo para ele buscar de volta, porque depois esse bicho morre aqui, eu vou ter que pagar uma fortuna para ele. Então era mais ou menos assim. Então alguns dos sacrifícios também tinham esse objetivo, inibir as pessoas de cometer pecados justamente pela questão financeira. Tanto que aqueles pecados, né, de culpa, que eu já expliquei para vocês, que são pecados naturais, bobos, né, que envolvem mais purezas do que outras coisas, como tocar um morto, ou uma mulher que menstrua, ou coisa do tipo, eles eram pagos com coisas menores. Podia ser até uma pombinha, uma rolinha, que nem Maria, né, que quando Jesus nasce ela oferece lá 2 pombinhas no templo, porque eram pessoas mais pobres, não tinham dinheiro de comprar um grande animal. Então as leis eram mais brandas, né? Eram coisas menores. E algumas pessoas podiam até oferecer uma flor de farinha, alguma outra coisa que dava no mesmo. Não precisava nem de um animal sequer. Então esses sacrifícios de animais no mundo antigo, eles tinham esses objetivos, pessoal. Primeiro era acabar com os sacrifícios de humanos, que era comum nos outros povos, valorizar a vida, até porque o animal seria comido de qualquer jeito, então eles ofereciam no templo, matavam os levitas, os sacerdotes, e até o pecador comia também junto com eles, sabia? Não é que nem hoje em dia o dízimo, que o pastor fica com tudo, come tudo que é do fiel. Então eles também comiam, era como se fosse um grande churrasquinho. E a pessoa que oferecia o animal por algum pecado que cometeu, não aqueles que eram obrigatórios como os dízimos, a pessoa oferecia justamente para tentar inibir que a pessoa fizesse coisa errada. Porque ia pesar no bolso, né? A pessoa ia falar, não, melhor não fazer merda não, porque senão depois eu vou ter que dar uns 2, 3 boi aí pelo meu pecado, então eu vou acabar ficando na pior. Tá? Então era basicamente isso, os sacrifícios no mundo antigo. Agora tem 2 pontos finais para serem observados. Primeiro, esses sacrifícios já estavam enchendo o saco, tá? Tanto que os profetas mais recentes,
mais recentes, que eu diga mais perto do exílio babilônico, tá? Ou até mesmo do próprio exílio babilônico, como por exemplo Oséias e Amós, eles já estavam criticando esses sacrifícios. Tanto que Oséias fala assim: eu quero misericórdia e não sacrifício, mais o conhecimento de Deus do que o holocausto, que é carne queimada. E Amós vai na mesma linha. O que eles estavam dizendo? Que já estava enchendo o saco esse negócio de tanto sacrifício. Então, a pessoa fazia negócio errado e ela matava um boi. A pessoa fazia não sei o que errado, mas lá matava um boi. A pessoa fazia não sei o que, lá oferecia um carneiro em um holocausto, e assim por diante. Então já estava enchendo o saco. O que Amós estava tentando dizer é que esses rituais que os hebreus absorveram desses povos vizinhos, e apesar de terem dado um novo sentido, um novo significado, e até uma monoteização, já não era mais tão necessário, que não era aquilo que agradava a Deus, de verdade. Que eram rituais que o ser humano primitivo, vamos chamar assim, entendia que estava agradando alguma divindade. Mas na verdade não estava agradando a Deus. O que Deus queria mais era o conhecimento acerca dele e misericórdia. Ou seja, eu quero mais misericórdia, pessoal. Em vez de você fazer uma besteira, eu vou lá atirar no meu vizinho. Não, não mata o seu vizinho, tenha misericórdia. Não adianta você matar o seu vizinho e depois de lá oferecer um boi e holocausto, pronto. Não, mais misericórdia e menos sacrifício. Então esse é o primeiro ponto, tá? Os sacrifícios já estavam vindo numa linha já mais assim de declínio. Tanto que a gente nota uma grande diferença entre, por exemplo, todo esse período veterotestamentário até o período do Segundo Templo. Você já nota uma grande diferença na questão de rituais da antiga Israel, tá? E outro ponto interessante é que Deus não aceita sacrifícios humanos. Os sacrifícios foram aceitos justamente, como eu falei no começo do vídeo, para combater os sacrifícios humanos. Como pegar um bebê e jogar lá para uma estátua pagã, que o bebê gritando e morrendo de queimar. Isso é horrível, pessoal. Então Deus não gosta disso, não se agrada, e nem o sacrifício de animais estava agradando mais a Deus. Então fica estranho, né, surgir o cristianismo como uma religião que tem por base um sacrifício humano. Porque Jesus, como os próprios evangélicos falam, ele era 100% homem, amadinho. Jesus era homem. Só depois que ele morreu é que ele atingiu sua plena divindade. Que nem Hércules, né, pessoal? Mas enfim. Aí Jesus, como era 100% homem, como eles dizem, né? Por isso que assim que eles explicam as fraquezas, as faltas, os erros de Jesus, aí Jesus morre numa cruz como se fosse um sacrifício perfeito. Não, pessoal, na verdade Deus não aceita sacrifício humano. Então fica meio estranho, né, que ele fez exatamente um sacrifício que é semelhante aos sacrifícios que as pessoas do povos antigos, né, os pagãos, faziam às suas divindades, aos seus deuses. Meio estranho. Mas os cristãos dizem que ele fez um sacrifício. Tá, então vamos lá. O sacrifício era para espiar o pecado de alguém, espiar a falta. Então se Jesus fez um sacrifício perfeito, por que Jerusalém caiu no ano 70? Logo após a morte de Jesus. Então uns 40 anos aproximadamente depois do que acreditas que Jesus teve na terra. Então Deus não aceitou esse sacrifício, porque o sacrifício não era para o pecador morrer, que nem eu expliquei para vocês, era o animal que morria no lugar do pecador. Então se Jesus fez o sacrifício e mesmo assim os pecadores morreram, então quer dizer que Deus não aceitou esse sacrifício? Fora que Jesus ressuscita, né, depois de 3 dias. Eu nunca vi um animal que era sacrificado ressuscitar. É o mesmo que eu pagar para você um dinheiro que eu peguei emprestado com você. Ó, toma aqui os R$100 que eu te peguei emprestado. Aí depois de 3 dias eu vou lá e pego de novo para mim. Quer dizer que eu não paguei, eu só deixei com você por 3 dias. Então é meio estranho, né? Você vê que no Novo Testamento e o Velho eles são bem antagônicos, né? Não bate as duas crenças. Mas enfim, aí já é coisa dos cristãos. Então espero que tenha dado para entender, pessoal. Os rituais surgem já num contexto que já tinham rituais parecidos nos povos vizinhos, a maioria feito com sacrifícios humanos. Os hebreus ressignificam isso, colocam os animais eram comidos. Os animais também eram para morrer em vez do pecador, acabava virando alimento até para o próprio pecador. E também tem a questão financeira que pesava também. Então basicamente é isso. É por isso que os hebreus mantinham os sacrifícios de animais. Vão retornar, se um dia retornar ao templo? Talvez sim, porque é parte da religião judaica, né? Mas como o judaísmo sempre diz, a Torá não é estática. Então pode ser que talvez, mesmo se um dia houver um templo ali em Jerusalém, que eu acho que vai demorar muito, muito tempo, né, por causa dos muçulmanos que estão ali, mas acho que mesmo se um dia voltar ao templo, acho que talvez haja alguma mudança da forma como sejam feitos os sacrifícios. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance. A gente está no final do mês, final do ano. O ano já está acabando. Eu só peço que vocês deem like, tá? Quem gostou do vídeo. Se alguém quiser colaborar, também colabora. O Pix está aí na descrição de qualquer vídeo, tá bom? Ativa o bendito sininho, ou considere entrar naquela lista de transmissão, WhatsApp, Telegram. São listas de aviso só, tá? Não são grupo. Esse ano eu não estou em grupo nenhum. Comente também o que vocês acharam disso, tá? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.